Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula a gente vai desenhar essa boca, que a gente vai pegar bastante aqui para ensinar vocês esses dentes. Aqui eu estou usando o papel Fabriano 4L e eu usei para fazer o esboço, o decalque. Então a gente vai começar aqui fazendo as marcações aqui dessas ranhuras que tem na boca. Eu estou usando a lapiseira 03 com grafite HB. A gente vai só marcar algumas já. Eu já tinha marcado aqui usando o decalque. Eu já vou deixando elas já evidente aqui, ó. Agora eu só reforço ela fazendo alguns tracinhos. Algumas texturas mais marcadas, ó. Que eu posso apertar um pouquinho mais para depois, na hora que eu for passar o H, ele não sair. Coisa pouca mesmo, é só mesmo alguns detalhes. Agora eu vou vir com H e vou preencher essa área todinha aqui, ó, só colocando grafite mesmo, tá? Vou fazer embaixo e em cima. Sempre movimentos curtos. Aqui eu tô com o lápis com a ponta um pouco gasta e ele mais deitadinho, para não ficar riscando. Se eu pegar muito forte aqui, ele vai fazer risco igual tá aqui, ó. Então a gente tem que fazer texturas bem suaves. Não posso deixar riscar demais não, ó. Vou preencher a área de baixo todinha e a área de cima também. Eu vou adiantar aqui um pouco porque é só isso que a gente está fazendo. Só colocando grafite mesmo, tá? Vou fazendo um movimento circular alguns pontos, para frente e para trás. E o movimento sempre curtinho. Eu nunca vou ficar rabiscando para frente e para trás não, tá? Vem continuando aqui fazendo o mesmo trabalho. Vou colocando grafite sem ficar riscando. É mais vocês repararem só o movimento que eu estou fazendo. É só mesmo para frente e para trás. Agora aqui eu já vou fazendo ele mais curtinho. E a ponta está um pouco deitada. E se ficar uma marquinha, não tem problema, que depois a gente vai passar esse fuminho nela todinha, tá? Não estou preocupando ainda com detalhes não, porque como a primeira camada aqui, a gente sempre faz ela mais clarinha para depois vir fazendo por cima a camada já mais com textura, que é a segunda e a terceira camada, tá? Eu estou com a folha aqui apoiando para poder minha mão não ficar em contato. Às vezes eu fico sem essa folha aqui, porque às vezes atrapalha vocês para poder ver o desenho. Mas quando você estiver fazendo em casa, você sempre deixa a folha por baixo, tá? Na gravação aqui que às vezes eu fico sem para não atrapalhar vocês poderem ver. Então a gente vai continuando até chegar lá, do lado de lá, e depois a gente vai fazer a mesma coisa em cima. Sem pressa, não precisa querer correr, fazer de qualquer jeito essa primeira camada, porque se ficar toda rabiscada fora do sentido, quando você for passar o esfuminho não vai sair algumas marcas. Porque vocês podem reparar que tem algumas marquinhas, mas são leves.
A gente continuando aqui, ó, já vou finalizar essa parte de baixo da primeira camada. A gente não vai preocupar com detalhe nenhum aqui agora não, só colocar grafite aqui nos cantinhos, ó. Então a gente não preocupa com sombra. Como é a camada mais clara, a gente agora já vai subir para a parte de cima aqui, ó. Repare que sempre movimento curtinho para não dar risco. A gente vai continuar aqui até chegar no lado de lá de novo. Mesmo, fazendo a mesma coisa. Agora eu já estou finalizando aqui a primeira camada, que a gente só colocou grafite mesmo. Finalizando. Agora a gente já vai pegar o HB, que é mais escuro, e a gente vai reforçar alguns pontos aqui, já fazendo algumas texturas. Mais no cantinho aqui. Eu vou colocando grafite agora e já vou passando o esfuminho ao mesmo tempo. Vou colocando e vou fazendo a textura, fazendo e colocando o esfuminho no lugar. Vou passando os dois ao mesmo tempo. Vou pegar o esfuminho aqui e já vou fazendo a textura. Alguns lugares a gente só vai alisar, porque ainda vai vir camada mais escura aqui ainda. Eu vou fazendo sempre por camadas, então a gente vai fazendo aos poucos, eu vou escurecendo aos poucos. Vou colocando grafite. Nesse ponto aqui a gente pode passar de lado mesmo. A gente vai escurecendo aos poucos, porque se caso precisar apagar, a gente fica complicado pra gente. Então colocando grafite aos poucos, a gente não vai ter erro. A gente vai chegando na tonalidade que a gente quer aos poucos, tá? Agora eu já vou puxando a textura para baixo. Puxando ela de cima aqui para baixo. Aqui eu posso passar de lado mesmo, na horizontal. Aqui também eu vou passando na horizontal também, não tem problema. E agora eu já vou puxando aqui para cima. Aí na textura já vai ser na vertical, já subindo ela aqui, ó. Por isso que a primeira camada eu não preocupei, porque ela nem dá para ver a primeira camada aqui agora mais, ó. Eu só tô agora já fazendo a textura em cima da camada clarinha que eu tinha feito. Agora sim eu começo a preocupar com o sentido do que você está colocando, o grafite. E vou sempre passando o esfuminho, tirando essas marcas ali, ó. E sempre ela vai fazer a voltinha aqui da boca certinho, tá?
Vou continuando aqui colocando grafite. Essa parte que a gente pode colocar na horizontal mesmo, ó, fazendo pequenas texturas, movimento curtinho. E agora a gente vai puxando aqui para cima. Sempre fazendo movimento curtinho, já para dar essa textura na vertical aqui, ó. Porque depois a gente vai vir ainda fazendo o brilho, realçando esses pontos de sombra. Mas a gente já pode ir adiantando essa textura aqui, ó. Sempre no movimento bem curtinho, tá? Para não ficar rabiscado, hein? Isso aí não pode esquecer, não. Então, vamos deixando alguns pontos de brilho, fazendo um movimento bem curtinho, para deixar essa textura aqui de brilho aqui. Posso passar o pincel de cerda macia também para dar uma amenizada aqui nos traços, mas não tirar as marcas, porque o esfuminho ele tira bem as marcas, tá? Aí o pincel a gente só vai passar para suavizar, de cerda macia. A gente vem continuando fazendo esse trabalho até chegar do lado de lá também, tá? Vou fazendo um movimento curtinho e sempre a gente não pode esquecer, tá? De ir fazendo a voltinha aqui, ó. Essa voltinha que a gente tá... que tem marquinhas da boca aqui, ó. A gente vai seguindo ela. Como são só manchas, a gente vai olhando e vai tentando passar para o papel o que a gente está vendo ali. Não tem como ficar igual, então a gente vai olhando e tentando só imitar o que está ali. Não tem como a gente copiar certinho. Vai seguindo as manchas só. Então olha só, aqui eu já posso tirar bem as marcas. No meio que já tem mais textura, eu posso passar o pincel de cerda macia só para dar uma alisada. Então a gente vai continuando até o lado de lá. Essa parte aqui já não tem muita textura mais não. É mais a gente colocando grafite aqui só. Aqui eu já vou passando nesse sentido, igual eu já fiz nos outros ali. E aqui eu já posso puxar mais, preenchendo também, mas no sentido que tá as voltinhas aqui assim, ó. Vou seguindo até chegar no final. Repara que ela já vai dando a volta aqui certinha da boca. Aí essa parte que eu já estou finalizando. Essa segunda camada, tá? Vem com esse fuminho, dou uma suavizada aqui, pode tirar bem as marcas. Com esse fuminho também, eu vou fazendo as voltinhas e o movimento que eu tô fazendo na textura já também. Não sai esfregando o esfuminho também de qualquer jeito, não. Em cima eu vou fazer a mesma coisa.
movimentos curtos já na direção aqui da textura, ó. Agora que eu já passei na horizontal aqui todo, eu já tô vindo terminando essa primeira camada, puxando para baixo, ó. Fazendo pequenas texturas, porque essa camada também não tem muita coisa não. Na verdade, a parte de cima aqui, ela não tem tanta textura. Fazendo um movimento curtinho, ó, só algumas marquinhas mesmo, ó, no sentido aqui para cima. Venho com um pincel de cerda macia, tiro um pouco as marcas aqui, ó. Com a espuminha eu dou mais uma alisada aqui para tirar essa de cima, que ficou mais marcada. Agora, a gente vai pegar a grafite aqui e vai preencher essas áreas aqui, ó, da gengiva e os cantos. Porque depois a gente vai vir fazendo um acabamento nela todinha, tá? Porque a gente ainda não fez o acabamento não. Vou só colocar grafite aqui, bem levinho, com cuidado para não ficar marcado. E cuidado também para não descer além aqui do dente aqui, ó. Você não vai preencher o dente agora não. Bem levinho. Vai com bastante cuidado aqui no cantinho para deixar o dente certinho. Movimento curto também, igual fiz em cima aqui. E vou passando com bastante cuidado. Porque se eu errar aqui e fizer tudo torto, os dentes aqui vão sair tudo torto também. Como eu já marquei ele certinho com decalque, agora eu só vou contornar aqui, ó, fazendo as voltas nele, deixando certinho. Não pode estar com pressa, querer fazer correndo. Vamos colocar grafite aqui também nos cantos. Pode ser esse claro aqui mesmo, não tem problema não. Só para a gente já começar a marcar onde vai ter sombra. A gente já vai colocando aqui todinho. Porque depois a gente já vai vir aqui nesse canto com 4B direto. Mas a gente já deixa marcado aqui também para dar um fundo de grafite antes. E a gente continua aqui, colocando grafite todinho aqui, ó. Sempre tomando muito cuidado para não fazer tudo torto. Porque a nossa referência já está traçada, então a gente não pode sair fora do que foi traçado ali. Eu continuo com H também, tá? Já vou vir aqui no terminar essa parte de cima.
Eu tô com o lápis deitado e ele com a ponta um pouco gasta também para não ficar rabiscando aqui essa parte não. Então, na verdade, a gente só preenche todas as áreas aqui da gengiva com bastante cuidado para não sair do esboço que a gente já fez. Então, a gente colocou grafite aqui tudo com bastante cuidado. Essa parte você tem que fazer com bastante cuidado e bem devagar, tá? A gente não perder todo o trabalho que a gente já fez de esboço. Então olha só, agora que eu já fiz isso tudo, a gente já marcou todos os cantinhos, a gente vai vir com esse fuminho e vai vir preenchendo aqui, ó, tirando as marcas, também com cuidado para não passar de onde a gente já fez aqui dos contornos aqui do dente. Então, dente, o que acontece? A gente não pode fazer contorno em dente. Dente não tem contorno. A gente fez o esboço clarinho, agora a gente vem colocando grafite e esfumaçando tudo. Não pode ter contorno nenhum no dente aqui. Então vou fazer nele todo. Tirar todas as marcas aqui. Esse do canto a gente pode até colocar nele também, ó, passar no dente. E a gente vem tirando todas as marcas. Aqui não precisa muito que a gente ainda vai escurecer. A gente vem passando aqui, ó, com cuidado. Como esses aqui são do canto, a gente pode descer e colocar um pouco de grafite assim, ó, só a sujeira dele mesmo. A gente vai pegando grafite de baixo também, subindo ele. Só a sujeira do grafite aqui. Porque esses do canto, eles são mais esfumaçados. A gente vem com a sujeira aqui, ó, do esfuminho e vem passando aqui nesses mais esfumaçados do canto. Vou tirando todas as marcas. A parte de baixo aqui, ó, ela tem bastante sombra. Então a gente vai vir com a sujeira do esfuminho só a sujeira, tá, pessoal? Não vamos passar grafite aqui com o lápis, não. Olha só como é que a gente faz, ó. Com bastante leveza. Tomar cuidado para não ficar manchando. Eu vou vir aqui do lado de cá, fazendo a mesma coisa e vou levando lá para o meio. Vou trazer para cá, ó, puxando esses para cá. Aqui já tem mais grafite, a gente vai espalhando eles e fazendo o contorno do dente aqui, ó, só com esse fuminho. Repara os movimentos que eu estou fazendo aqui. O que está de contorno aqui já é do esboço bem clarinho que já estava aqui, né? Se precisar, vocês vão voltando o vídeo aí.
para ver com bastante atenção. Hora nenhuma eu passei lápis aqui, ó. Logicamente, depois a gente vai reforçar alguns cantos aqui, tá bom? Então agora eu já vou pegar aqui, vou tirar bem as marcas aqui no meio, onde estava o contorno do esboço. Vou tirar bem as marcas, e esse aqui já é mais desfocado. Aqui eu não tinha passado ainda, ó. Tirar bem as marcas ali, desfocar ali, e vou tirando aqui também. Agora que eu já passei nele todo, já desfoquei aqui todos os cantinhos do dente, vou pegar o pincel de cerda macia, vou pegar onde já tem grafite e vou esfumaçar todos os dentes. Não pode ficar marcado, é só um pouco de grafite que eu vou ter que colocar aqui, ó. Por isso que eu estou pegando só a sujeirinha aqui, ó. E vou esfumaçando todinho. Eu preciso de um pouco de grafite aqui, mas eu preciso dele lisinho e só bem clarinho. Então vou pegando onde que já tem grafite, ó. Tô com o pincel de cerda macia e vou esfumaçar ele todinho. Só com a sujeirinha aqui mesmo, tá, pessoal? Não vão colocar grafite demais aqui. Agora que a gente desfocou bem aqui e ele tá todo marcadinho, a gente vai vir realçando todos os cantinhos aqui do dente. Eu tô com H. Eu tenho que tomar muito cuidado nessa hora agora, porque eu só vou realçar as sombras nos cantos aqui, ó. Até fechar a boca todinha aqui, fazer na boca todinha. Então vou passando, olha só como é que já realçou aqui. E vou passando esse fuminho. Alguns lugares eu vou colocar menos grafite, eu só vou encostar bem levinho. Só para realçar aqui e destacar o dente aqui, ó. Vou fazendo, não vou fazer na boca todinha. Vou reforçar bem aqui para o dente destacar, já que ele ficou muito esfumaçado. Então é um trabalho bem devagar, a gente não pode ter pressa. Então olha só como é que eu vou passando aqui bem suave, sem fazer contorno, tá? Se vocês verem que o grafite no lápis aqui está marcando demais, você gasta ele, passa ele no papel antes para ele poder, em outro papel, um sulfite aí, gasta a pontinha para ele não ficar rabiscando. Ele tem que dar sombra aqui no dente aqui, ó. Eu não posso fazer contorno aqui agora. Vou fazer essa parte de cá toda, aí o lado de lá vai ser a mesma coisa, eu vou e adianto, tá? E esses cantos aqui, que já tem mais grafite, então a gente vai passando mais vezes, ó, para poder escurecer mais. Isso aí, gente, é percepção nossa, a gente vai ter que ir vendo
onde que a gente precisa escurecer mais, onde que precisa colocar mais grafite. Eu vou deixar marcado aqui mais escuro, porque essa parte aqui vai receber mais sombra. Então já vou vir aqui direto com 4B depois. Eu vou deixar ela mais marcada mesmo, tá? Eu vou até vir com 4B de uma vez, só para marcar essa parte aqui, já destacar ela, para não misturar onde eu vou desfocar aqui agora, ó. Já separei ela. Então essa parte aqui vai ser toda escura. Aí agora sim eu já posso vir, continuando com H, e desfocar bem esse dente aqui. O que ele só tá aparecendo sombra nele mesmo, tá? Então a gente vem separando também um do outro, ó. Aí eu tenho que apertar mais para separar, ó. Aí eu já separei um do outro ali, ó. E o dente a gente imagina que ele é branco, todo branquinho. Não, ele tem que ter grafite nele. E você depois vai fazer brilhos nele. E a parte de baixo recebe mais sombra. Depois a gente vai vir com 2B e vai reforçar aqui também. Por isso que é camada em cima de camada, até chegar no ponto que a gente quer. Não adianta a gente imaginar que vai fazer um desenho rapidinho, porque não fica legal, tá? Repara que a gente vai colocando camadas bem devagar, ó. Na hora que você vê que está chegando no ponto que você quer, e o dente a gente vai sempre fazendo sombras perto dele. Em volta aqui, ó, para surgir o dente aqui, que quando você vai fazendo sombra em volta, ele vai clareando no meio. Esses dois do canto é bem escuro. Repara na referência aí, que só tem a sombra mesmo. Agora a gente vai vindo, já andando aqui para frente, voltando com H e reforçando todos os cantos de novo, ó, só que agora na parte de baixo. Eu vou adiantar alguns porque, como todos são iguais, eu já pego aqui na frente e faço alguns para vocês poderem ver. Eu estou fazendo aqui os dentes de baixo. Olha só. Eu vou só levando a sujeirinha do esfuminho, fazendo esse movimento aqui, ó, no sentido do dente. Quando tem essa divisão de um para o outro, eu vou e aperto um pouquinho mais só no meio aqui, ó. Só na divisão deles, ó. E aqui eu já vou passando mais suave, no movimento para baixo e para cima. Alguns lugares eu coloco só um pouquinho de grafite, só encostando o lápis aqui, ó.
bem de levinho. E agora eu vou pegar a sujeira do grafite aqui mesmo, no esfuminho, e vou fazendo o mesmo movimento, ó. Só tô alisando aqui mesmo, ó. Olha só. Essa sujeira daqui, eu continuo ela para cima. Por isso que eu falei também que aqui poderia passar na horizontal, porque eu vou puxando, vou mesclando essa parte daqui levando para o dente, ó. Alguns lugares que eu ver que eu posso colocar um pouquinho mais de grafite, eu coloco um pouquinho só um pouquinho sem fazer contorno e esfumaça ali, ó. Aqui é a mesma coisa, vou colocar um pouquinho e vou esfumaçar. Porque essa parte de baixo, como é bem desfocada, não tem como a gente pegar e fazer contorno ali. Aqui já tem mais grafite. Vou dar essa primeira camada com H. E depois vou vir com 2B também, vou passar ali, porque tem mais grafite nessa parte. Sempre esfumaçando, não levando lá no dente, sempre do dente para fora, ó. Eu não vou passar aqui dentro, ó. Tá vendo? Eu passo aqui até no limite do dente para fora. Porque o esfumaçado tá para baixo dele aqui, ó. Alguns lugares são mais marcados um pouquinho. Eu coloco um pouquinho de grafite e venho esfumaço. Então o nosso trabalho aqui é reforçar bem essas sombras embaixo, colocando H nos cantinhos e a sujeira do esfuminho fazendo esse esfumaçado aqui, ó. Então a gente vai colocando grafite, vai escurecendo um pouquinho até chegar no ponto que a gente quer. Eu vou reforçando mais os cantinhos assim, ó. E vou esfumaçando. Como essa parte já é mais escura, já vou vir com 2B direto, mas aqui é o 2B passando ele mais levinho. Poderia ser o B também, não tem problema não. Mas aqui eu já estou com 2B, só que eu estou passando ele bem levinho. Eu venho e tiro as marcas. Essa parte aqui já é com 2B, realçando bem aqui os dentes, igual eu fiz esse lado ali. Aqui eu já vou apertar um pouco mais para separar a sombra aqui do dente. Porque eu vou precisar de colocar grafite aqui. Vou colocar bem de levinho. E vou desfocar bem com esfuminha, porque esse dente é bem... Ele é bem desfocado, ó. Vou trazendo o grafite aqui, ó, com a própria sujeira e vou esfumaçando. E essa parte aqui, a gente já vai terminando ela, depois a gente vai dar brilho
E se tiver alguns cantos, você vai reforçando e passando esfuminha até dar a sombra que você quer. E esse canto aqui, a gente já vai vir com a lapiseira com grafite 4B já direto. Vai escurecer bem esses cantos aqui. Esse dente do canto, esses aqui, ó, recebe bastante sombra. Eles são bem desfocados mesmo. Eu vou puxando o grafite que eu já tinha colocado aqui, ó, e vou aumentando a sombra aqui. Agora, para espalhar bastante grafite aqui, eu vou pegar um pouco de grafite nesse canto e vou puxando pro dente aqui, ó. Eu tenho que colocar grafite aqui, só que só uma sujeirinha. Então vou espalhar bem nele todinho. Só que eu só quero aqui a sujeirinha que tá aqui nessa parte, que só um pouquinho de grafite, ó. E eu quero lisinho. Eu já não quero mais manchadinho igual tá embaixo. Então eu vou só pegando o grafite aqui, ó. E vou passando até eu conseguir um grafite bem suave aqui, ó, no dente. Tô pegando um pouquinho nas beiradas e vou trazendo. E vou alisando bem ele, ó. Olha só como é que já tá pegando bastante grafite ali, ó. Só que clarinho e lisinho. Porque embaixo aqui é mais sombras. E em cima não, em cima já é lisinho. Por isso que eu só tenho que colocar a sujeirinha que tá aqui, ó. Porque com essa sujeirinha agora, tendo o grafite aqui, eu já vou conseguir dar brilho, fazer os brilhos aqui no dente. Por isso que eu tô falando que é camada em cima de camada. Agora com HB, eu já vou fazer a última camada aqui em cima. Bem levinha, em cima aqui já do dente, porque agora o dente já tá com grafite. Eu só vou realçar essa parte aqui da gengiva de novo. Mas agora é rápido, porque eu só vou colocar um pouquinho de grafite, ó. E vou espalhar ele. Só isso que eu vou fazer agora. Por isso tem que ser camada em cima de camada. Porque senão eu não conseguiria esse efeito aqui. Só isso que eu vou fazer, ó. Voltar aqui, reforçar onde eu já tinha passado. Reforço aqui. E depois eu vou fazer todos os brilhos. A gente já vai finalizar depois ele aqui. A gente já vai fazer texturas mais escuras aqui e vir fazendo o brilho nele todinho. Então é assim que a gente trabalha camadas por camadas até chegar no que a gente quer. Depois que eu já reforcei isso tudo aqui, vou reforçar esse cantinho aqui de baixo, uma sombra que tem do lábio, na boca aqui, ó, perto dos dentes, ó. Vou esfuminhar depois para tirar bem as marcas. Então essa parte aqui a gente já está bem adiantada com ela. Agora eu já vou vir com 2B e já vou vir reforçando e fazendo textura no lábio aqui, já para ficar bem marcado algumas texturas aqui, ó.
fazendo um movimento curtinho, alguns pontinhos, alguma tracinho. E em cima a gente já vai escurecer mais. Aqui a gente já está fazendo a terceira camada já, que é colocar sombra e vir fazendo o brilho depois, para a gente finalizar a boca todinha, tá? Quando não tem muita textura, a gente pode passar na horizontal normal. Desde que a gente vai passar esfuminha, ó, e vai ficar sem marcas. Não pode ficar marcas na horizontal aqui não. Então a gente já vai fazendo algumas texturazinhas. É a mesma coisa que a gente fez na primeira e segunda camada, só que reforçando essa textura. Por isso que é um trabalho demorado, que é camada em cima de camada. Agora essa última, a gente já, como está fazendo o acabamento, a gente vai marcando bem alguns pontos, ó. Vou continuando aqui fazendo textura. Fazendo ela aqui do mesmo jeito que eu já estava fazendo, para preencher essa área todinha. O meu objetivo aqui é escurecer, deixando alguns pontos de luz só. Essa parte que a gente pode ver deitada mesmo. E vou fazer algumas texturas aqui no sentido vertical. Essa parte de cima, a textura é mais leve mesmo, tá? Ela é mais embaçada um pouquinho mesmo. Tiro bem as marcas. Deixo algumas texturas mais marcadas um pouco. Agora que eu já passei nela toda, vou só reforçar alguns pontos aqui por cima. Deixa ele mais marcado. Alguns porozinhos, algumas marquinhas na boca aqui da textura dela, né? E essa daqui, repara que eu vou marcando aqui, continua com 2B. Ela tem algumas texturas já mais na horizontal assim, ó. Por isso que eu passo esfuminho, eu não ligo para tirar as marcas de alguns lugares, ó. Porque eu vou fazer por cima dela aqui, ó. Algumas texturas bem superficiais, ó. Só umas marquinhas aqui em cima. Depois qualquer coisa a gente volta aqui em cima, tá? Agora a gente já vai pegar na parte de baixo e vai passar a mesma coisa, escurecendo ela bem.
Vou adiantar aqui porque é a mesma coisa, vou escurecer ela alguns pontos e depois a parte de textura mais marcada igual aqui eu vou e paro com vocês, tá? As duas laterais aqui já vou deixar bem escura, tá? Agora que eu já fiz as beiradas aqui, agora eu já vou vir para o meio, puxando para o meio, fazendo a voltinha aqui da boca, igual eu já tinha feito antes, ó. Porém, algumas marcas vão realçar um pouco mais, ó. Alguns lugares igual aqui, essa parte que eu já tinha marcado, aí vai ficar com mais textura. E a gente já vai separando algumas partes de brilho aqui, ó. Vou passando e vou passando o pincel de cerda macia para dar uma esfumaçada. Umas partes aqui é mais escura um pouquinho, a gente realça ela. Vamos vir do meio aqui trabalhando mais textura. Aqui são alguns pontinhos, puxando algum tracinho. Um movimento bem curtinho para formar uma textura aqui. Já igual eu falei com vocês, a gente vai copiando manchas. Eu vou fazendo esses movimentos mais curtos, alguns tracinhos, alguns pontinhos. Vocês reparam o movimento que eu estou fazendo, porque às vezes é algum movimento que não dá para ficar explicando. É alguns traços. Alguns eu aperto um pouco mais. Vou fazer alguns risquinhos na horizontal. Para dar alguma marquinha ali diferente. Aqui a textura já é mais cheia mesmo, mais junta, assim, mais lisa. Eu vou simulando algumas coisas aqui, porque como são muitas marcas, a gente não tem como copiar tudo. Deixo algumas partes brancas, ó, mais claras. E sempre fazendo essa voltinha aqui da boca aqui, ó. Ela vai fazendo nesse sentido assim, ó. Fazendo a voltinha. Que vai formando a textura que eu quero aqui, ó. Mesmo que não fique igual, mas a gente pelo menos a gente deixa ela com uma textura bacana. Por cima das camadas que eu já tinha feito.
Por isso que é camada em cima de camada. Com o 4B na lapiseira, vou reforçar algumas sombras aqui. Passo o pincel para tirar bem algumas marcas aqui. E o pincel não vai tirar todas as marcas. Então ele já vai deixar as que eu já tinha feito. Esse canto aqui, ele é mais marcado e tem alguma sombra assim mais pro cantinho. Aí eu venho arrumando ela. Não fica certinho, então eu venho com o 4B, ó, e dou uma desfocada no canto. Agora com a caneta borracha 3.8, eu vou vir fazendo brilhos. Onde eu fiz sombra, eu vou fazer bastante brilho agora. Vou fazer ele no sentido horizontal também. Eu não posso sair fazendo brilho de qualquer jeito não, tá? Tem que colocar alguns pontos de brilho só. Vou marcando perto da sombra alguns eu faço só um pontinho. Outros eu faço um risquinho maiorzinho do lado da sombra. Embaixo aqui tem mais na horizontal. Alguns pontinhos. Eu não posso sair fazendo muito também, porque senão depois estraga o desenho. Com lápis borracha, vou fazer algumas batidinhas. Em cima eu vou fazer a mesma coisa, fazer alguns brilhos. Eu vou pegar 2.3, que ela é menorzinha, e vou fazer alguns brilhos também na horizontal. Eu já tinha feito algumas marcas ali. Tem que ser bem suave, bem sutil para poder não ficar muito marcado. É só algumas marquinhas ali. Só alguns pontinhos aqui. São brilhos bem suaves.
Fazer alguns brilhos aqui no dente. Tem que ser brilho bem suave para não ficar muito marcado aqui. Se eu passar muito, eu posso vir depois e passar o esfuminho bem de levinho para poder tirar as marcas. Por isso que eu coloquei grafite para poder ter onde eu tirar aqui com a borracha. Porque se ficar todo branco, o dente fica feio. E esses brilhos aqui, ele tem que ser bem suave. É só mesmo o toque, mas bem de levinho. Vou só dar um leve brilho aqui na parte de baixo. Agora com a caneta gel branca, eu vou vir fazendo alguns pontos de brilho. Repare que ele tem alguns brilhos mais marcados, então a gente vai fazer eles. Tem que ser bem pequeno, só uns toquezinhos só. Porque senão fica feio, tá? Então a gente está finalizando aqui o desenho. A única coisa que eu estou fazendo agora aqui é reforçar alguns pontos. Porque eu reforçando aqui alguma sombra, eu automaticamente estou aumentando o brilho, tá? Então o que eu quis passar para vocês, em aula aqui de dente, é que a gente vai escurecendo do lado dos dentes assim, e você automaticamente vai dando brilho eles. Então se vocês verem que pode escurecer algum pontinho, escurece, mas aqui já está bem bacana, tá? Então dente a gente não faz contorno, tá vendo que eu fui só fazendo sombras aqui, ó, para formar onde que o dente está. Então é assim que a gente trabalha. E essa parte de baixo aqui, ela ficou mais embaçada e um pouquinho mais escura, porque é assim mesmo, ó, tanto é que esse dente do lado, ele tá bem, só tá a sombra dele, entendeu? Então a gente vai finalizar aqui agora. Até a próxima aula.